Na videoaula passada, nós terminamos o relato sobre o encontro das mulheres no espelho com as mulheres de luta, refletimos sobre os impactos desse encontro e os direcionamentos para a abordagem da violência doméstica. No último encontro das mulheres no espelho, nós resgatamos o tema da apresentação da cena, todas as vozes, todas elas, propondo às mulheres que verbalizassem aspectos que haviam lhes chamado a atenção. Para minha surpresa, não foi abordado naquele momento a questão da moradia, tal qual vinha acontecendo em encontros anteriores, mas sim a questão da violência contra a mulher. Tia Simoa chamou a atenção para a resistência das mulheres do bairro. Aproveitando esse apontamento, eu convidei as mulheres a se dividirem em grupos e rememorarem ou imaginarem alguma situação possível de violência contra a mulher, frisando que não era uma condição contar algo vivido por elas mesmas. Às vezes, falar da própria história traz à tona dores que nem sempre conseguimos dar um suporte psíquico necessário em uma prática de criação teatral. Dessa forma, podia-se falar do outro, de algo que vira ou ouvira falar, exercitando assim a capacidade de elaboração sobre um assunto delicado, geralmente velado nas famílias mineiras. Tratando desse aspecto, Boal nos diz que essa escolha pode auxiliar os sujeitos a se sentirem seguros e livres para expressar os seus verdadeiros sentimentos e pensamentos. Ele diz: não pedir que exponham sua vida pessoal, sua própria história real. Pedir que inventem uma situação tipicamente possível. Improvisar, utilizando como modelo alguém que conhecessem muito bem, não eles próprios. Evidentemente, já que não estavam representando a sua própria história, sentiam-se seguros e livres para representar suas verdadeiras emoções, sentimentos e pensamentos. Por não terem declarado "isto sou eu", julgam-se livres e protegidos o suficiente para mostrar-se do jeito que realmente eram. Esse aspecto, de fato, se concretizou na experiência com as mulheres no espelho, pois percorrendo os grupos formados para o exercício, eu percebi quantas histórias estavam sendo compartilhadas. Foi um momento de grande mobilização das mulheres. No seu grupo, Malala, que então tinha 6 anos, filha da Maria da Cruz, levantou o dedinho e disse: "Por que nós moramos nos predinhos?", demonstrando seu envolvimento com o tema e a necessidade de falar sobre o que a oprimia. Após ouvirem as narrativas, os grupos escolheram uma e a registraram em um papel com o máximo de detalhes. Nessa proposta, nós prezamos pelo anonimato das histórias e abordamos socialmente a relação da agressão contra a mulher, buscando o seu gesto social. A história de uma pode e poderia, dessa forma, ser a história de várias. Nesse sentido, foi indicado que utilizassem nomes fictícios. Em seguida, os grupos trocaram as histórias entre si. Foi mais um momento de compartilhamento. Exercitamos a escuta a fim de percebermos que não estamos sozinhas em nossas condições temporárias de oprimidas, já que existem tantas outras mulheres vivendo as mesmas opressões. Estava previsto inicialmente que cada grupo criaria uma cena teatral a partir das narrativas escritas, porém, devido à restrição de tempo do encontro e o pequeno espaço físico que tínhamos, optamos que cada equipe representasse através da criação de uma imagem estática. Sem fazer uso da fala, usando o corpo e os objetos disponíveis, a imagem contaria a história escrita pelas companheiras de outro grupo. Essa opção se mostrou inclusive mais coerente com o processo que vinha sendo desenvolvido com o grupo, guiado pela técnica do teatro-imagem.
Após compartilharem histórias e experiências em grupos, escolherem um relato e o escreverem, as mulheres trocaram os registros entre si e criaram imagens a partir do que leram. O primeiro grupo se apresentou e pedimos às demais participantes que descrevessem o que viam. A imagem era composta por duas situações. Uma mulher com flores em cima de seu corpo, que estava estendido no chão como um cadáver, e uma mãe chorando sua morte. Numa outra situação, uma mulher vestida de homem com uma roupa larga, um boné, um cigarro na boca, assaltava outra mulher que carregava uma bolsa. Em mais uma das imagens criadas, vimos um corpo estendido no chão com uma faca cravada no peito, representada por um pincel. Compondo a situação, havia uma pessoa chorando e outra num gesto lido por nós como de fuga. Esta foi uma das leituras feitas pelo grupo, além de propor que a pessoa que chorava tinha uma relação de parentesco com aquela caída no chão. Poderia ser sua filha ou a sua mãe. Nas imagens descritas, percebe-se que as mulheres encenaram situações de agressão e não de opressão. Boal distingue essas duas características. Usamos a palavra agressão para designar o último estágio da opressão. A opressão não é totalmente física, não se resolve apenas em termos musculares ou no tiro ao alvo. A opressão é muitas vezes internalizada e a própria vítima a aceita. Ao encenar apenas a agressão, pode-se provocar na espectatriz a resignação e a desmobilização, pois todas as opções de ação referem-se à força física. E se já não é possível nenhuma outra forma de ação, as espectatrizes se convertem em testemunhas da tragédia, atitude que não interessa ao TO, pois este propõe um treinamento para a ação real, na qual a espectatriz se exercite para vir a ser protagonista da ação dramática. Boal sugere, como estratégia neste caso, voltar atrás no enredo da história, tentar verificar em que momento a personagem oprimida ainda podia ter optado por outras soluções, em vez de permitir que a história avançasse para o final agressivo. Ele nos apresenta exemplos de perguntas cabíveis nessa situação. Vejamos. Seria possível fazer alguma coisa antes? Quem seria capaz de fazê-lo? Em que condições? Quem o fez? Por que não o fizeram todos? Se isso tornar a acontecer, o que se poderá fazer? Nas imagens criadas pelas mulheres, quase nada era possível fazer para que a cena tivesse um final alternativo. Por se tratarem de agressões exclusivamente físicas, as soluções só poderiam ser de ordem física. Ainda de acordo com Boal, estas situações não servem ao bom espetáculo de teatro-fórum, pois não apresentam a opressão, que pode ser combatida, mas sim a agressão ou repressão, que é inevitável se não formos fisicamente fortes. No caso das mulheres no espelho, como nos dedicávamos a um exercício inicial de identificação de situações de violência doméstica e não havia tempo disponível para avançar na criação do teatro-fórum, buscamos explorar as imagens e pensar mais sobre elas. Após o exercício da leitura da imagem, perguntei ao grupo de espectatrizes o que teria acontecido antes e depois daquela imagem. Com relação à situação do roubo, foi apontado que o que teria acontecido antes foi o ladrão indo na boca de fumo para comprar drogas, porém percebeu que estava sem dinheiro. Neste momento, tia Simoa entrou em cena representando o traficante, dono da boca, interagindo com um ladrão que queria comprar, mas não tinha dinheiro. Na proposta dialética do TO, quando são apresentadas situações de agressão ou de repressão, inevitáveis se não formos fisicamente fortes, em determinado estágio de desenvolvimento, que já não se pode fazer mais nada, as opções de ação são muito poucas ou quase nenhuma. Discutindo o desenrolar da imagem representada inicialmente, foram apontadas algumas possibilidades. A mulher que estava com a bolsa revidar, batendo no ladrão, ou a mulher perder a bolsa para o ladrão. O grupo que estava em cena foi convidado a escolher qual das duas possibilidades gostaria de encenar e optaram pela segunda, aquela em que se concretizava o assalto. Essa escolha do grupo se justificou naquele momento,
devido à sua aproximação com a realidade, na qual seria muito difícil enfrentar um homem nessa situação de violência. Entregar a bolsa para o ladrão surgiu como uma estratégia de permanecer viva. Já na imagem em que havia uma mulher morta no chão, as espectratrizes apontaram como antecedentes à situação uma briga violenta com seu marido. A mãe se manteve chorando antes da imagem, durante e depois, quando a filha já está morta. Entrou em cena neste momento a figura de um homem agressor, portando um cabo de vassoura. Percebe-se pela imagem representada e pelas leituras das espectratrizes e propostas de intervenções na cena, criando o momento anterior e posterior, a expressão de uma situação recorrente no bairro, o tráfico de drogas, como também se inseriu a figura de outro opressor, visto pelo grupo como um marido violador, assassino. Localizar a figura do opressor e incluí-la na discussão através da criação cênica constitui um movimento determinante na abordagem de situações de opressão. No caso da imagem em que havia uma mulher morta, sua mãe ou filha chorando e uma pessoa fugindo, como se tratava de uma situação fatal, onde a morte já se concretizara, eu recorri à personagem que chorava, perguntando às mulheres o que ela faria após a situação. As primeiras respostas foram: buscar ajuda, chamar a ambulância, mas, reafirmando o caráter fatalista e pouco mobilizador dessa imagem, as mulheres constataram que, como a mulher estava morta, o que a sua mãe ou filha poderia fazer depois seria chorar, enterrar o corpo, sofrer pela perda. Ainda questionei se não haveria outra ação possível e elas falaram sobre a denúncia. Aproveitamos para conversar sobre a Delegacia da Mulher, nos atentando sobre a especificidade dos crimes ligados a gênero, do feminicídio, como também da legislação que visa proteger a mulher. Foi entregue aos presentes alguns folhetos com informações sobre a Casa de Referência da Mulher em Lagoa Santa, nos quais constavam endereços e telefones. Foi apontado pela assistente social que acompanhou o grupo que, embora o município não contasse com uma delegacia da mulher, existia a possibilidade de procurar o CRAS e o Conselho da Mulher. Salientamos a importância desta rede de apoio e parcerias no enfrentamento às situações de violência de gênero. Mais um grupo apresentou a sua imagem e esta foi lida pelas espectratrizes da seguinte maneira: mãe e filho sentados no chão, um de costas para o outro, amarrados, e um marido ameaçando, querendo bater nos dois. Nesta imagem, começamos a introduzir a questão da ascese, instigando as mulheres a perceberem o que está envolvido nessa situação, contextualizando-a. Ascese é uma palavra de origem grega que significa treino, exercício mental, com o objetivo de se atingir a compreensão mais ampla dos fenômenos, subir ao mais geral para melhor se compreender cada caso particular. Tentamos apontar que não se trata de um fato isolado, mas que reflete a sociedade na qual estamos inseridas e que muitas vezes corrobora e permite atitudes e situações que evoluem gradativa ou radicalmente para atos de violência contra as mulheres, tal qual apontado por Boal novamente. Uma mulher foi assassinada. Por que homens matam suas mulheres em sociedades patriarcais? Que regime social, moral, que regime econômico permite espancamentos e mortes? Por que sobre elas cai o silêncio? Nenhuma cena de fórum deve ser exposta em escala microscópica sem que se vejam os elementos essenciais do mapa da situação. Em um conflito particular, não devemos descer às suas singularidades, conjunturas, mas sim subir ao estrutural do fenômeno, à lei que o rege, às suas causas, a ascese. Tendo em vista a especificidade das opressões ligadas a gênero, é possível identificar alguns agentes envolvidos nos casos de violência contra a mulher, tais quais a sociedade patriarcal, a cultura machista, a moral brasileira, nosso atual regime econômico, as tentativas de silenciamento e as redes de suporte e acolhimento de mulheres. Desta maneira, questionei o grupo de mulheres sobre qual personagem estaria faltando naquela cena de agressão contra mãe e filho.
Dentre várias sugestões, a primeira a entrar em cena foi a figura de um policial, que assumiu uma postura de ataque ao opressor, no caso o marido. Visando ampliar o nosso debate e abordar a rede de apoio e acolhida às mulheres vítimas de agressões e violências, questionamos essa postura do policial. É sempre assim? Era assim que acontecia na realidade? Levando em consideração que muitas mulheres não conseguem concretizar as suas denúncias ou as suas denúncias são minimizadas. Diante das respostas das mulheres acerca da postura do policial em cena, algumas concordando, outras discordando, segui provocando-as até chegar ao ponto de eu mesmo entrar em cena e propor uma imagem. Era um policial que, ao invés de defender os oprimidos, atuando contra o opressor, indagava a mulher através de sua postura corporal o fato dela precisar de ajuda. Pagou abordou a questão de se culpabilizar a vítima. É muito comum colocar a culpa da agressão na mulher. Abre aspas, se ela está apanhando é porque ela fez alguma coisa. Ela recorreu a um hábito constituído a partir de sua realidade, de suas vivências. E, ao seu ver, seria este o questionamento do policial naquela imagem. Começamos a discutir se o poder público e a polícia estão preparados para lidar com comportamentos até então naturalizados por nossa sociedade. Hábitos é um sistema de disposição socialmente constituído que possui estruturas estruturantes. As formas de agir são socialmente estabelecidas e o que estamos buscando a partir da prática com o TO é que o sujeito, reconhecendo e identificando essas estruturas sociais em seus comportamentos, possa percebê-las e encontrar outras saídas para as situações, para os problemas com os quais se depara. Os hábitos individuais fazem parte de um princípio da relação dialética, ou seja, há um processo de interação entre disposições da natureza humana, os comportamentos individuais com a estrutura social na contemporaneidade. Se antes poderíamos pensar que a família, a escola e o trabalho eram as instituições nas quais o indivíduo constituiria os seus hábitos, hoje essas instâncias se multiplicam ao mesmo tempo em que se organizam de maneiras múltiplas, inclusive fragmentadas. Um exemplo são os modos de interação virtual aos quais a sociedade atual faz parte, produzindo e se constituindo enquanto sujeitos atemporais, não fixos em um lugar. Beatriz Cabral considera que a ação cultural e pedagógica traz em si a potencialidade de deslocar ou quebrar os hábitos, na medida em que se propõe a investigar o que está por trás da história e ao inserir possíveis deslocamentos do olhar. Nessa experiência com as mulheres no espelho, nós logramos provocar possíveis deslocamentos do olhar, quando nos exercitamos em analisar as vivências através da criação de imagens, imaginando antecedentes e desenrolares. Ainda que introdutoriamente, contextualizamos as situações de opressão, contribuindo assim para a desnaturalização das situações de opressão e para um despertar da criticidade e do papel político da mulher na manutenção ou na ruptura da violência de gênero. Nesse processo é relevante abordar a perspectiva da estética do oprimido, segundo Boal, para que a espectadora se liberte da sua condição de oprimida e assuma a posição de atriz, ou seja, passe de objeto a sujeito da ação dramática, de testemunha a protagonista, é necessário que ela domine os meios de produção teatral e crie a sua própria estética. Esta estética é democrática e subjuntiva, que visa, através da arte, permitir ao cidadão questionar dogmas e certezas, hábitos e costumes que suportamos em nossas vidas. O hábitos opera também como uma defesa contra mudanças, rejeitando novas informações e mesmo evitando a exposição a elas, o que explicaria a manutenção de discursos, a rejeição a críticas, ocasionando o aprisionamento dos sujeitos com seus iguais. Ou seja, o indivíduo prefere discutir e conviver com aqueles com quem compartilha da mesma opinião. Daí a legitimidade e naturalidade das opressões de gênero em nossa sociedade e a consequente dificuldade em abordá-la numa perspectiva séria e propositiva. Ao elaborar a técnica do Teatro Fórum, Boal propõe que o espaço estético estimule os sujeitos a dialogarem,
elaborando em conjunto saberes e críticas acerca das opressões vivenciadas e a constituírem estratégias de transformação. Em consonância com essa metodologia, seu caráter de ensaio para uma ação futura, de ensaio para uma revolução, de intervenção na ação real e seu potencial transformador de sujeitos e opressões, está a perspectiva do hábito, que também é adaptação. Ao ser confrontado com novas experiências, o sujeito pode ser afetado por elas, ajustando-se constantemente ao mundo. Assim, experimentar, na ação teatral, possibilidades de respostas outras a comportamentos arraigados no sujeito pode ser um exercício interessante para desconstruir comportamentos arraigados. Nos encontros com as mulheres no espelho, ao propor às integrantes que representassem, através de imagens, situações de seu cotidiano, nos lançamos num exercício estético, dialógico e reflexivo, a fim de analisar práticas e ações cotidianas sob uma perspectiva outra, ora com uma lente de aumento, ora ampliando nosso campo de visão, tal qual proposto pela perspectiva da SESI. Refletimos assim como a nossa sociedade permite que sigam acontecendo violações aos direitos das mulheres, e por não combater esse crime, acaba reforçando a manutenção de uma cultura machista e patriarcal. Na próxima aula, finalizaremos essa experiência com as mulheres no espelho, para então dar um salto retroativo nessa história e abordar outros aspectos do TO, como o Teatro Fórum.